Olá, seja bem-vindo. Nesta aula, eu vou resolver um problema sobre pirâmides. Então, eu vou compartilhar minha tela e aqui está. Vou tirar minha imagem daqui um pouquinho, né? E, bom, este é o problema. Considere uma pirâmide triangular regular, cuja aresta da base mede 18 centímetros e a aresta lateral mede 15 centímetros. Então, olha só, temos aqui uma pirâmide, a aresta, ó, da base mede 18 e a aresta lateral mede 15. Então, olha só. A lateral mede 15, tá? Cada uma dessas aqui, né? Essa aqui também, né? 15, tá? E a aresta da base mede 18. Então, vamos ao que se pede. Na letra a medida do apótema da pirâmide. Então, vamos lembrar aqui que é o apótema da pirâmide. É o segmento que une aqui, ó, o vértice da pirâmide aqui em cima, esse ponto, e aí esse pontilhado aqui, ó, que eu estou desenhando aqui de vermelho, ó, até tocar a base. Esse é o apótema da pirâmide, que a gente representa, né, eu represento as minhas aulas pela letra G. Muito bem. Então, o apótema da pirâmide. Bom, a gente conhece, vou pegar aqui uma das faces, tá? Ó, uma das faces eu desenhei aqui. É um triângulo isósceles. Cada aresta lateral aqui mede 15. A aresta da base mede 18. Então, calcular este apótema é equivalente a calcular a altura desse triângulo isósceles, tá? Que é esse segmento aqui, olha, que eu desenhei em vermelho. Então, o que eu vou fazer agora é calcular a altura desse triângulo isósceles. Bom, então, essa altura dividiu esse triângulo isósceles em dois triângulos retângulos. Então, eu vou desenhar um deles aqui, olha. Eu vou pegar esse que eu estou destacando aqui, ó, que eu estou marcando, ó. Então, a gente tem aqui essa aresta mede 15, que vai ser a hipotenusa. A altura eu quero calcular. E a altura desse triângulo isósceles aqui, ele dividiu a base, que media 18, em duas partes de 9. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o h e o 9. Então, h ao quadrado mais 81 é igual a 225. H ao quadrado vai ser igual a 225 menos 81. H ao quadrado vai dar quanto? 144, correto? E h vai ser igual a raiz quadrada de 144, que é 12. Então, esta altura da face, 12 centímetros. Bom, esta é a altura da face, mas na pirâmide é o apótema da pirâmide. Então, a resposta aqui, olha, destacando, a resposta é que G, né, eu chamei aqui H porque normalmente a altura do triângulo eu uso a letra H. Mas quando você olha a pirâmide toda, ele é G, que é o apótema da pirâmide, que mede 12 centímetros. Bom, vamos passar para a próxima pergunta, que pede aqui embaixo. Olha, a letra B, a medida do apótema da base. Bom, a base, eu digo lá no início que a pirâmide, ó, triangular regular. Então, ó, a base, né? A base. Então, a base é um triângulo equilátero. Cada aresta desse triângulo equilátero mede 18, né? Cada lado desse triângulo equilátero mede 18. Bom, então, olha só. Para calcular o apótema, o que é o apótema? É um segmento que une o centro até o ponto médio de um dos lados, né? Eu tomei esse lado aqui de baixo, ficou mais fácil desenhar, mas poderia ser qualquer lado. E ele é perpendicular, ó, ele forma um ângulo reto. Então, esse segmento pequenininho que eu desenhei aqui, ele é o apótema da base, que a gente chama de M, né? Eu uso a letra M. Muito bem.
Quando a gente pensa num triângulo equilátero, a gente, se eu traçar aqui aí é um conceito importante da geometria plana, é o encontro das medianas. As medianas, né, o que é mediana? É um segmento que parte de um vértice e toca, ó, parte de um vértice e toca o lado oposto no ponto médio. Então, ele vai passar por cima desse apótema aqui. Aí, se eu pegar o outro vértice aqui, ó, toca o lado oposto no ponto médio. E o outro aqui, ó, toca o lado oposto no ponto médio. Ctrl Z, acabou que eu... Aqui, ó. Eu queria apagar só o risquinho aqui que ficou errado, mas tudo bem. Então, olha só, parte de um vértice e toca o lado oposto no ponto médio. As três medianas, elas se encontram aqui, ó. Eu vou até fazer com cor diferente, aqui em vermelho, ó. Nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele é o centro de gravidade do triângulo. Também conhecido como baricentro. E uma coisa importante, né? Eu vou desenhar um novo triângulo aqui, para que aquele já está muito rabiscado, olha. Está aqui. E esse centro de gravidade, ele divide a mediana em duas partes. Então, vou desenhar aqui o segmento, cor diferente aqui, ó. Olha, novamente aqui, ó, a mediana, tá aqui. Ele divide em duas partes. Em duas partes, né? Ó, aqui o baricentro, né? Vai estar aqui assim, o baricentro. Bom, que duas partes são essas? Ó? É a parte do vértice, aqui em cima, até o baricentro. E a outra parte do baricentro até a base aqui embaixo. Essa primeira parte aqui de cima, ela mede 2/3. E essa aqui de baixo mede 1/3. Ou seja, o centro de gravidade divide a mediana em duas partes. Aquela que vai do vértice até o centro de gravidade tem 2/3 da medida. E aquela que vai do centro de gravidade até a base tem 1/3. No triângulo equilátero, que é o nosso caso aqui, essa mediana, ela coincide com a altura. Ela coincide com a altura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a altura desse triângulo equilátero, isso tudo porque a gente quer calcular aqui o apótema, né? Que é esse segmento aqui. Então, eu vou calcular a altura e depois vou calcular 1/3 dessa altura. Bom, tem uma formulinha para a altura do triângulo equilátero, que é aresta raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a aresta, se é 18, 18 raiz de 3 sobre 2, que vai dar 9 raiz quadrada de 3 é a altura. Mas o apótema é 1/3 disso. Então, vai ser 9 raiz de 3, 1/3 de algum número é o mesmo que dividir esse número por 3. E aí, simplifico aqui o 9 com 3, vai dar 3 raiz quadrada de 3 centímetros. Então, o apótema da base está aqui, ó. 3 raiz quadrada de 3 centímetros. Ok, aqui está a App Store. Agora, a medida da altura da pirâmide. Então, vamos lembrar, olha. A altura da pirâmide com o apótema da base, que eu já sei que é 3 raiz de 3, junto com o apótema da pirâmide, que a gente calculou aqui em cima, que deu 12, lembra? Na letra A, que deu 12, forma um triângulo retângulo. Então, mais uma vez, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras, onde o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui é 3 raiz de 3, vou colocar entre parênteses ao quadrado. Bom, 3 raiz de 3 ao quadrado, olha, eu tenho que levar o 3 ao quadrado e a raiz quadrada de 3 também. 12 ao quadrado é 144. Continua aqui em cima. Então, h ao quadrado mais 27 é igual a 144. H ao quadrado vai ser 144 menos 27. Quanto é que dá isso? H ao quadrado vai dar 144 menos 20 dá 124. 124 menos 7 dá 117.
Então, h é igual a raiz quadrada de 117. Então, a altura da pirâmide é a raiz quadrada de 117. Será que a gente consegue simplificar essa raiz? Olha, vou decompor em fatores primos. 117 é divisível por 3. Então, 3 vezes 30 dá 90. 39, né? Porque 3 vezes 30 é 90, 3 vezes 9 é 27. 90 mais 27, 117. Por 3 dá 13 e por 13 dá 1. Então, olha, 3 vezes 3, 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, essa altura da pirâmide, simplificada, vai ser 3 raiz quadrada de 13 centímetros. Bom, agora vamos passar para a letra D, que pede a área lateral. Então, vamos lembrar que nós temos aqui a base é 18. Essa aqui é uma face lateral, tá? Essa aqui, ó, é uma face lateral. E esse segmento aqui vai ser a altura desse triângulo isósceles. Ó, vou desenhar aqui a altura do triângulo isósceles. Aqui, ó. Ele é o G, que a gente calculou lá na letra A. Tá? Esse aqui é o G. Ó, é o G, que vale 12. Então, a área de uma face é a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Então, a base é 18, a altura é 12, dividido por 2. Só que essa pirâmide ela tem uma base triangular. Então, a área lateral vai ser composta pela soma das áreas de 3 triângulos, iguaizinhos a esse. Então, eu calculei a área de um e o resultado eu multiplico por 3. Então, esse resultado vai ser... eu vou simplificar aqui, ó. 18 por 2 dá 9. E aí vai ficar 9 vezes 12 vezes 3. 12 vezes 3 é 36. Então, 9 vezes 36, que vai dar quanto isso? 36 é 30 mais 6. 9 vezes 30 é 270. 9 vezes 6, 54. Então, o que a gente quer é somar 270 com 54. E 270 mais 50 é 320, olha, 324. Bom, se a área, a unidade é centímetros quadrados. Então, está aqui a área lateral. Agora, aqui embaixo, a área da base. A base é um triângulo equilátero, de aresta 18. Então, nós vamos calcular a área do triângulo equilátero, que é aresta ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Se essa aresta mede 18, 18 ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Bom, 18 ao quadrado é 324. Raiz quadrada de 3 sobre 4. Bom, 324 dividido por 4 dá 81. Raiz quadrada de 3 centímetros quadrados. Esta, então, é a área da base. Na letra F, a área total. Então, a área total é a área da base mais a área lateral. A área da base eu acabei de calcular, mais a área lateral. Vamos recordar aqui em cima, olha. A área lateral deu 324. Então, mais 324. Bom, aqui eu tenho uma adição de duas parcelas e existe um fator comum a essas duas parcelas, que é 81. Então, dividindo cada parcela por 81, o resultado é raiz de 3 mais 4, tudo isso aqui, centímetros quadrados, porque é a área total. E, finalmente, o volume. O volume é 1/3 da área da base multiplicado pela altura, ou a área da base multiplicado pela altura dividido por 3. Então, a área da base a gente calculou aqui em cima, que deu 81 raiz quadrada de 3, multiplicado pela altura da pirâmide, dividido por 3. Vamos só recordar aqui em cima quanto foi o resultado da altura da pirâmide. Aqui, ó, a medida da altura da pirâmide, que deu 3 raiz de 13. Então, aqui embaixo, olha só. 3 raiz quadrada de 13. Bom, eu vou simplificar aqui o
3 com 3. E aí sobrou quanto? Sobrou 81. Raiz de 3 vezes raiz de 13, né? Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 13, que dá raiz quadrada de 39 centímetros cúbicos. E assim nós terminamos este exercício. Espero tê-lo ajudado. Muito obrigado. Tchau.